Dar e receber feedback. Esse é um dos grandes desafios das pessoas e tem muita gente que tem a crença limitante e não consegue dar feedback para o time. E tem razões para isso acontecer. Então a gente vai falar nesse vídeo como é que você consegue transformar o seu time, fazendo com que esse time seja um time triplo A, ou seja, um time de alta performance, com feedbacks que você pode dar. Mas é claro que se você lidera times, primeiro de tudo você precisa entender aonde é que está travando para você essa questão de não conseguir dar feedbacks. Então eu trouxe aqui um livro, que é um livro baseado no Harvard Business Review Press, tá? E eu vou falar para você alguns conteúdos do que está aqui dentro e a gente vai debater sobre isso para que você saia ao final desse vídeo entendendo quais são as suas limitações, como é que você pode quebrar isso, como é que você pode dar bons feedbacks para o seu time, para que todo mundo cresça, tá bom? Então bora lá, vou pegar uns trechinhos aqui para a gente ler e a gente vai caminhando junto, fechou? Vamos lá. Ele conta uma história aqui, no começo do livro, ele fala o seguinte, né, que tinha uma subordinada direta, que ela era uma assistente de suporte técnico de TI e ela foi grosseira ao telefone. Gente, quantas vezes acontece isso no dia a dia? Muitas. A gente sabe que as pessoas às vezes são grosseiras no telefone e a pessoa ali do outro lado percebe isso. Eu não sei se você, na sua empresa, tem uma pesquisa de satisfação, mas em empresas onde eu presto consultoria, dou mentoria, enfim, é muito comum ter essa pesquisa de satisfação. E, invariavelmente, os clientes apontam essa questão do tratamento mais ríspido, de uma comunicação menos empática, e isso daí vai baixando a nota internamente. Então, às vezes, o time é penalizado, os resultados eles ficam aquém do esperado, por causa da performance das pessoas. Então ele pontua aqui, né? Você é uma pessoa que se dá bem com essa moça. E aí você se pergunta, você como gestor, como gestora se pergunta, vale a pena abordar o assunto com ela e colocar em risco a relação de vocês dois? E aí começa aqui primeira reflexão. Você, no seu dia a dia, você se depara com as situações onde você tem pessoas no seu time que são mais ligadas a você, que são mais próximas, e daqui a pouco você fala, puxa vida, mas será que eu vou falar com essa pessoa? E se a gente perder a amizade? E se a amizade abalar? Isso pode ser uma crença limitante sua. E a resposta aqui nesse livro é sim, vale a pena você abordar isso. Então vamos entender um pouquinho dessa crença que te limita. O que acontece? Mais do que te explicar como dar feedback, eu preciso trabalhar a tua cabeça para que você consiga mudar a forma como você pensa e encara feedback e isso flua de uma forma mais tranquila. Geralmente, as pessoas que têm dificuldade de dar feedback, principalmente para pessoas mais próximas, elas têm como raiz de emoção o medo. E aí o que acontece? O medo nos paralisa. Então você precisa entender qual é a raiz desse medo. Será que você é o tipo de pessoa que no passado foi abandonada? E abandonada não significa, eu fui abandonada pelo meu pai e pela minha mãe. Não. Significa amizades importantes, por exemplo, que se romperam e você sentiu essa ruptura. Isso pode ser uma marca que tem uma memória lá atrás, e isso gerou uma crença que te limita a dar feedbacks negativos, principalmente para as pessoas que você gosta, que são próximas, porque você tem medo desse abandono. Olha que coisa louca, né? Às vezes a gente nem pensa nisso, mas pode ser que isso esteja acontecendo e você nem perceba, porque você não está olhando para a raiz da tua emoção. Eu sempre falo que nós, seres humanos, somos movidos a emoções. Então, toda vez que você não olha para a raiz da emoção, você não consegue entender qual é o obstáculo que você está enfrentando. E a verdade que acontece é o seguinte: toda vez que a gente não consegue dar nome ao monstro, eu chamo de monstro, quando você não consegue nomear o monstro, você não consegue lutar contra ele. Então, se você não consegue entender que você não consegue dar feedbacks negativos para pessoas próximas, porque na verdade você tem medo de abandono e o nome do seu monstro é medo de abandono, você simplesmente protela dar esses feedbacks. Então, essa é a primeira atenção que você tem que pensar e ter sobre você.
A gente não chegou ainda no âmbito de olhar para o outro. A gente está olhando para ti, para você como líder, você como gestor, como gestora de times. Eu sempre falo nos treinamentos que o meu objetivo é transformar times em triplo A. Ou seja, eu quero que a performance do time aumente, mas sempre dentro do flow. E o que é o flow para mim? É o acrônimo de felicidade, liberdade, O de organização e W de work style. Isso tudo junto significa você viver e trabalhar de uma forma que seja leve para você, que você possa se expressar, que você seja feliz no processo, que você tenha o seu jeito de trabalhar e você tenha uma organização para que as coisas sejam produtivas, tá? E isso deixa muito, permite muito que as pessoas printem o estilo de trabalho delas, printem muito os valores delas. Mas para que isso aconteça, você precisa se entender, você precisa se conhecer. Por isso que eu falo que o trabalho de liderança de pessoas é um trabalho muito mais de soft skills, ou seja, de habilidades de inteligência emocional, do que propriamente de habilidades técnicas, hard skills. Então, esse mergulho que você faz em você te permite entender qual é a raiz da sua emoção. Vamos continuar. Aí ele fala o seguinte aqui, ó. Peraí. Fala o seguinte, né? Que essa conversa é essencial e benéfica, porque ela trata de uma oportunidade de compartilhar as suas observações, visando mudanças produtivas. Então, o feedback corretivo é aquele feedback onde você consegue ajustar uma rota, ajustar uma forma de trabalhar, e por isso ele é corretivo. E aqui eu quero trazer um ponto importante sobre o feedback corretivo. Toda vez que você vai corrigir alguém, primeiro de tudo, eu não preciso nem te dizer que você não faz isso em público. Você faz isso de uma forma privada. Porque a intenção não é constranger a pessoa. A intenção é fazer com que a pessoa modifique a forma como ela está trabalhando. Qual é um erro muito grande que alguns líderes e algumas líderes cometem? Ah, eu vou constranger a pessoa na frente de todo mundo, porque quem sabe aí ela se liga e aí ela começa a fazer diferente. Você não vai ganhar nada com isso. Absolutamente nada. Porque toda vez que você constrange uma pessoa, essa pessoa ela entra no ciclo da proteção, do medo. Num outro vídeo eu falei sobre a escala Hawkins, que é a escala de vibrações, de frequência de vibrações. E toda vez que uma pessoa ela recebe algo negativo que gera nela culpa ou medo ou vergonha, naturalmente essa pessoa se protege. Então ela não vai se abrir mais, ela não vai receber mais informação, inclusive o cérebro dela vai ativar o modo proteção. Ela vai entrar no modo caverninha dela ali. Então, nunca, jamais, em tempo algum, dê um feedback corretivo. Eu não vou falar nem negativo, tá? Vou falar corretivo mesmo, na frente dos outros. Corrija essa pessoa e antes disso, tente entender, trabalhe a escutativa, entendendo por que essa pessoa está fazendo desse jeito. Mostre para ela qual o impacto que fazer desse jeito está gerando na vida dela, na relação com as outras pessoas ou na relação com os clientes, por exemplo. E aí, o que você vai estar fazendo? Você vai estar trazendo clareza. Dentro do método que eu desenvolvi, que é um acrônimo de ACDA, ACDA, acolhimento, clareza, direção e ação. Eu estou falando para você dar clareza para essa pessoa primeiro. Porque não adianta nada você dar direção, que é o papel do feedback, se você antes não der clareza. Se essa pessoa não entende o impacto do que ela está fazendo, provavelmente você vai dar uma direção, mas ela vai voltar a fazer como ela estava fazendo antes, porque ela já está acostumada, já tem um hábito instalado. Caso você não saiba, hábitos instalados são muito difíceis de ser modificados se a pessoa não tem clareza do porquê modificar. Até porque a gente gasta mais energia para modificar um hábito. E o nosso corpo ele está sempre na versão sobrevivência, ou seja, quanto menos energia eu gastar, melhor para mim. Essa é a mensagem que seu cérebro manda para você todos os dias. Então, virar essa chave faz sentido se a pessoa tiver clareza.
E vamos voltar para você. Quando você vai dar um feedback, você também precisa ter clareza de como fazer isso. Porque se você não souber todas as informações que compõem a situação e você não planejar a forma como você vai dar esse feedback, possivelmente o que pode acontecer é essa pessoa vir com uma outra informação ou vir com um outro ponto de vista, e se você não se preparou para esse feedback, você vai ficar de calça curta. Isso vai alimentar mais aquele seu medo. Lembra aquele monstro que eu falei no começo? Vai alimentar mais esse seu medo. Por quê? Porque você se preparou, você não se preparou para dar o feedback, você foi lá e deu o feedback e essa pessoa contra-argumentou. E pode ser que se você é uma pessoa mais emotiva e você é uma pessoa que tem um perfil de gestão mais agregador, quando essa pessoa te deu um feedback negativo do seu feedback, você foi a pessoa que se fechou. Isso magoou mais você do que a pessoa, ou magoou os dois. Lembra que eu falei da frequência? Toda vez que uma pessoa está acuada, é como se fosse um bichinho. A gente, quando está com medo, a gente se retrai, não é? O bichinho também. Ou então ele ataca. Quando a pessoa recebe um feedback que ela não estava preparada, que você não preparou bem esse feedback, não contextualizou da forma correta, e essa pessoa se sentiu atacada, o natural dela é ou recuar e se afastar, baixar a cabeça, e aí ela entra numa frequência que não vai te ajudar, ou ela ataca. E o ataque dela pode te ferir também. Então, se você não se preparou antes, você vai ficar pior, entende? Aí você vai ficar aí enrolado para dar próximos feedbacks. Então, ponto importante isso de você prestar atenção. Vamos continuar aqui. Peraí, deixa eu ir para outra folha. Tá, ele fala o seguinte, ó. Em que situações que você... Não, peraí. Tem uma outra coisa antes que eu quero trazer. Ah, ele fala o seguinte, né? Quando que o feedback ele pode ser útil? Porque tem vezes que o feedback não é útil, tá? Por incrível que pareça. Mas quando que ele pode ser útil? Quando tem um trabalho bem feito, por exemplo. Então, quando você reconhece o trabalho da pessoa, você está aumentando a sensação de merecimento dessa pessoa. Você eleva a autoestima dela, porque você está reconhecendo que ela fez um trabalho bom. E todo mundo gosta de prestígio. Não tem ninguém que fale assim, ah, não, fala mal de mim que eu gosto. Não, a pessoa quer que você reconheça o trabalho dela, o esforço dela, o estudo, a dedicação. Então, nesse momento, é positivo você dar um feedback de reconhecimento. Depois fala assim que quando a grande chance de o feedback fazer com que a pessoa desenvolva determinada habilidade que provavelmente precisará usar em breve. Olha que legal isso. O que acontece? Tem vezes, deixa eu marcar a página aqui. Tem vezes que o feedback que você vai dar, ele vai ser muito importante lá na frente para algo que você já está planejando para essa pessoa e que talvez ela não saiba que você está planejando. Então imagina que você quer promover essa pessoa, colocar ela numa outra função. Quando você dá um feedback falando, olha, a partir de agora estuda inglês, vou pagar um curso para você estudar inglês, ou então, enfim, sei lá, começa a estudar inglês. Você está dando um feedback para ela para que ela se prepare para uma posição que lá na frente vai precisar do inglês, por exemplo. Então isso é muito positivo, ainda que você não possa falar para essa pessoa, olha, tem uma vaga ali na frente que eu quero te colocar, mas você precisa de inglês. Talvez você não possa abrir essa informação, mas dar o feedback contextualizando, olha só, tem alguns projetos que rodam, que é tão importante falar inglês, e aí eu vejo que você ainda não fala, então o que você acha de começar a estudar agora? Vamos trabalhar isso. Vou até começar a falar de vez em quando com você algumas palavrinhas em inglês para você se habituar. É uma forma gentil e também direta de você mostrar para a pessoa que ela tem uma habilidade a ser desenvolvida, tá? E isso vai ajudá-la no futuro. Aí fala aqui, né? Quando a pessoa já está esperando o feedback, porque a conversa já está agendada. Então, você já agendou, você falou que você precisava dar um feedback para a pessoa, é legal, é o que ela está esperando, é o que tem que ser, tá? Depois, quando um problema não pode ser ignorado, pois está afetando negativamente um colega, a equipe ou toda a organização.
Nesse momento, é muito importante de você explicar para a pessoa os impactos que o comportamento dela ou a ação dela está gerando, os impactos que estão gerando. Aliás, vamos arrumar o português aqui. É importante você explicar para a pessoa os impactos que estão sendo gerados ou o que está acontecendo por conta do comportamento dessa pessoa. Por quê? Às vezes a pessoa não tem essa visão do todo. Ela simplesmente está fazendo o trabalho dela e ela não está olhando ao redor, ela não está conseguindo ter essa visão sistêmica. E eu falo que todo líder, todo gestor, e aqui entenda-se gestor ou gestora, ele precisa ter essa visão estratégica, essa visão sistêmica. Então, se você quer gerenciar pessoas, você precisa trabalhar essa visão. Que a pessoa lá embaixo provavelmente não tem, porque ela está no operacional, porque a rotina dela é outra, então ela simplesmente está fazendo o que ela acha que ela tem que fazer, está no piloto automático. E quando você traz essa clareza para a pessoa, lembra do Akida, acolhimento, clareza, direção e ação? Quando você traz essa clareza para a pessoa e dá um direcionamento para ela passa a agir de uma forma diferente, tá? Agora, quando que o feedback é prejudicial? Porque você pode perguntar assim, Lu, mas o feedback não é sempre bom? Não. Tem horas que você dá o feedback não vai ajudar. E aí vamos entender aqui, né? Então, por exemplo, ele fala o seguinte: quando você não dispuser de todas as informações sobre determinada situação. Isso daqui, gente, é um erro que eu vejo muita gente cometer. Quando eu dou treinamento nas empresas, às vezes eu faço umas perguntas e aí, dependendo da resposta que vem, eu falo: meu Deus do céu, a pessoa não se cercou de todas as informações. E isso acontece geralmente junto com um pré-julgamento. Então, toda vez que você vai dar um feedback para alguém, antes, parece óbvio isso, tá? Mas as pessoas erram muito nisso. Toda vez que você for dar um feedback, entenda o cenário como um todo. Pesquise, se informe, desenhe esse cenário na sua cabeça. Porque lembra, você tem que ser um gestor estrategista. Você tem que ser uma pessoa que entende o todo. E aí, a partir dessa clareza do todo, com essa soma de informações que você tem, você vai entender as possíveis saídas, os possíveis caminhos. Não dá para você ter uma visão míope. Não dá para você olhar só para uma coisa e se basear nela, sendo que você não olhou o entorno. Às vezes é um detalhezinho aqui que fez a pessoa agir desse jeito, mas você não tinha essa informação, você foi lá e julgou e deu um feedback corretivo para ela, tá? Então, sempre se cerque de todas as informações. Outro ponto aqui. Quando pretende falar a respeito dos fatores ou comportamentos que o destinatário não poderá mudar ou controlar facilmente. Outro ponto, imagina o seguinte: imagina que você quer dar um feedback para a pessoa de algo que está fora da alçada dela. Ela não consegue mudar. Não tem jeito, sabe? Ela fala, puxa vida, mas isso aqui eu não consigo fazer diferente. Uma vez eu estava dando um treinamento numa empresa e a gente estava falando sobre a questão de um sistema. Era isso. Melhorar os processos. A gente estava falando sobre melhorar os processos e como é que a comunicação poderia fluir melhor dentro desses processos. E aí a gente esbarrou na questão de ter que trocar o sistema. Então, a pessoa estava agindo de um jeito porque ela não tinha como fazer diferente, porque o sistema travava um X número de informações ali que ela não conseguia acrescentar. E isso estava gerando um ruído na comunicação que estava tendo um impacto de atraso, que, por consequência, gerava um impacto de reclamação do cliente. Olha que louco. E aí, quando essa pessoa foi cobrada em fazer diferente, ela falou assim: tá, mas eu não consigo colocar essas informações no sistema. Então, o que eu faço? Você percebe que isso é um ponto de atenção do líder. O gestor dela, né, o líder dela, o que ele teria que ter feito? Primeiro, entendido a situação, entendido se no sistema tinha alguma restrição
se isso poderia ser ultrapassado ou não, para daí e cobrar alguma atitude dela. E a maioria das pessoas, elas buscam culpados, elas não buscam solução, porque elas não olham para o problema, elas olham para o comportamento da pessoa. E isso é outro erro. Então, se você tem na sua cabeça que não, a primeira coisa que eu preciso é ir lá conversar com a pessoa e reprimir a pessoa e falar que ela tem que fazer diferente, é uma crença que tá te limitando aí, sabe? Você precisa, na verdade, entender o cenário antes, que tá muito ligado com o que a gente acabou de falar agora. Você percebe? E se a pessoa não tiver como fazer nada em relação a isso, não tem como você dar esse feedback para ela, porque ela não pode fazer nada. Então você só vai magoar essa pessoa. O outro ponto aqui é quando a pessoa tiver acabado de passar por um período difícil e aparentar estar bastante emotiva ou vulnerável. Uma vez eu estava, né, conversando com um líder ali, e aí o que aconteceu? Ele foi dar um feedback para uma pessoa, só que ele não sabia que a avó dessa pessoa tinha acabado de morrer. E essa pessoa viveu com a avó praticamente a vida inteira. E aí, essa pessoa começou a chorar, copiosamente, começou a chorar. E não era necessariamente pelo feedback, é porque o feedback naturalmente mexe com as emoções de qualquer pessoa que recebe. Só que se essa pessoa está num estado emocional vulnerável, como no caso que eu estou contando para você, você concorda que a frequência de vibração dela ali não é uma frequência que ela está forte, ela está fragilizada. E se o gestor não presta atenção nesse detalhe, não se informa antes, não conversa com o RH, enfim, não faz um planejamento, isso pode ter um impacto muito complicado, porque lá na frente a pessoa nunca mais a avó dela. Então ela sempre vai lembrar. Eu me lembro daquele dia que você me deu aquele feedback, falou isso, que foi no dia que eu tava chorando a morte da minha avó. Essa pessoa nunca mais vai esquecer. E se for uma coisa negativa assim para ela, provavelmente ela vai instalar mentalmente na cabeça dela um drive de que feedback é uma coisa ruim. E todas as vezes dali para frente que você for dar um feedback para essa pessoa, ela naturalmente vai chegar recuada, com receio, porque associou com um momento traumático da vida dela. Parece louco isso, né? Mas isso é muito verdade. Então, esses pontos de atenção, esses cuidados são importantes se você quer gerir bem pessoas, se você quer ter um time triplo A, porque um time de alta performance, ele precisa, ele demanda cuidados, ele demanda atenção, principalmente se você quer que o pessoal corra solto. Ou seja, se você quer que as pessoas tenham autonomia para fazerem um trabalho bem feito, elas precisam estar seguras. E a segurança emocional dessas pessoas é responsabilidade sua, tá? Outro ponto aqui. Quando a pessoa te. Não, já falei. Quando você estiver sem tempo ou sem paciência para dar feedback de maneira tranquila e minuciosa. Vamos lá? Vamos falar sobre isso? Tem gente que quer dar o feedback na corrida do trem, né? Entre aspas. Então, a pessoa não vai ter aquele tempo de escuta, ela não vai ter aquele tempo de olho no olho, ela simplesmente quer mandar para fora esse feedback, vomitar esse feedback. Como que você acha que a outra pessoa vai receber isso? O momento do feedback, gente, por mais que ele seja breve, ele é um momento de solenidade. O que você quer dizer com isso, Lu? É um momento no qual você precisa ter cuidado, ter atenção. Então você precisa de um tempo na sua agenda para isso. E se você determinou que vai ser um feedback de 30 minutos, esses 30 minutos não podem ser 10. Porque na sua mente você já colocou que você vai precisar de 30 minutos quando você fez o agendamento para você preparar todo o cenário.
E cenário, gente, não é uma coisa fake, tá? Não é isso. É contextualizar, é ambientar a situação. Porque lembra, se você está dando um feedback, é para que as coisas melhorem e não piorem. Então, essa preparação é importante e a preparação demanda tempo. Então, não faça as coisas de forma atropelada. Se você acha que você vai dar um feedback que vai ser atropelado no meio do caminho, vai ser corridinho, marca para outro dia. Não longe demais, porque se você demorar muito tempo, esfria o assunto, esfria na memória sua e da pessoa o que aconteceu. Então, o feedback muitas vezes não é tão efetivo, tá? Mas presta atenção nisso. Feedback na corrida do trem, jamais em tempo algum. Aí ele fala assim: quando você estiver apenas tentando impor a sua preferência pessoal. Tem gente que lidera falando, não, agora eu tô na posição de líder, tem que ser do meu jeito. E na boa, não, né? Não precisa ser sempre do seu jeito. Eu sempre falo o seguinte, que se marcar o gol, tá valendo. Dentro da regra ali, né? Dentro das 4 linhas do campo. Mas se marcar o gol, tá valendo. Porque às vezes você quer que faça do seu jeito e times de alta performance, eles não querem saber o como, eles querem saber o quê. O que é que tem que ser feito? E aí você deixa essa pessoa livre para ela conseguir fazer do jeito dela, tá? Então, não queira colocar o seu ego acima de tudo, porque é desnecessário. Você precisa do gol, você precisa do time alinhado, você precisa das pessoas motivadas. E toda vez que uma pessoa consegue marcar o gol com o estilo de jogo dela, ou seja, quando a pessoa consegue atingir o objetivo com o jeito dela de trabalhar, lembra do flow? É o W de work style. O jeito dela de trabalhar, essa pessoa ela se sente mais livre, o L de liberdade do flow. Ela se sente mais feliz, o F do flow. F de felicidade do flow. Então, deixa isso fluir, tá? E aí, por último, fala o seguinte, né? Quando você ainda não souber o que o destinatário precisa fazer para se aprimorar em determinada questão, aqui entra o Akidá de novo. Então, se você não tem o C de clareza do Akidá, acolhimento, clareza, direção e ação, se você não tem clareza da situação, assim, do que precisa ser melhorado, como que você quer dar direcionamento? O direcionamento fica prejudicado, você percebe? Então, se você olhar para esses pontos a partir de agora, eu tenho certeza que você vai conseguir dar feedbacks melhores, o seu time vai melhorar a performance e você também vai melhorar como pessoa. Então, a primeira crença limitante tem mais assunto para falar sobre esse vídeo, aliás, sobre esse livro. Então, se você quiser saber mais, deixe seu comentário aqui que aí eu faço outros vídeos sobre ele, tá? A gente foi até essas páginas aqui, ó, e tem todas essas aqui, ó, para falar, tá? Mas aí o vídeo ficaria gigantesco e não é a minha intenção, mas tem muita coisa para agregar para você aqui. Então aí você deixa o seu comentário que eu quero saber. Mas voltando para a questão de você quebrar a sua crença limitante, do medo de dar feedback, volta nessa raiz sua. Tenta fazer uma autoanálise aí, que isso também é um elemento da inteligência emocional, autoanalisar-se. Olhar onde que está a raiz de tudo isso, do seu comportamento, do seu medo, enfim, de tudo isso, tá? Porque com certeza você acessando essa informação, você vai se sentir uma pessoa depois mais segura, porque você vai trabalhar isso na sua mente para quebrar essa crença e você vai entender que dar um feedback para uma pessoa querida ou que você estima não significa que você vai perder essa pessoa. Significa que você vai crescer, ela vai crescer, o time vai crescer. Então, juntei várias informações para você aqui e tudo isso que eu trago para você são coisas que realmente eu aplico nos treinamentos que eu dou nas empresas, nas mentorias que eu dou online, porque eu acredito sinceramente que as pessoas elas podem ter uma vida feliz, fluida, melhor, trabalhando do seu jeito. É o flow que eu já falei para você. E eu falo isso muito no programa de aceleração entrando no flow.
porque se você não olhar para si, fica difícil de você gerir o seu negócio e também de você gerir o seu time. É isso. Então, se você gostou desse vídeo e não se inscreveu ainda no canal, aproveita e se inscreve. Se você está precisando de uma melhoria aí no seu time ou se desenvolver, vem para o programa de aceleração Entrando no Flow. Ele é customizado, então faz todo sentido você me chamar aí no link aqui embaixo e aí a gente conversa para eu entender o seu desafio, o desafio do seu time e te dar os caminhos para você evoluir ou, se for necessário, treinar o seu time, enfim, mas para que vocês tenham o triplo A, ou seja, um time realmente de alta performance. É isso, beijo, fique com Deus, bons estudos, espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau!